Olá, gente, graça e paz da parte do Eterno. Elisamar Santos falando, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre anjos. Vamos estudar angelologia, a doutrina dos anjos. Lembrando que nós vamos falar hoje sobre os anjos bons. Eu vou gravar outro vídeo falando sobre Satanás e os demônios, os anjos maus. Hoje nós vamos falar dos anjos bons, aqueles que servem a Deus, aos santos e à igreja. Antes de começar esse estudo, se esse conteúdo te ajuda, se esse conteúdo é edificante para você, curta esse vídeo e se você não se inscreveu ainda, se inscreva para fortalecer o canal e nos incentivar a gravar mais vídeos como esse. Eu queria falar outra coisa também. Estou aqui dando uma força a um colega meu, um amigo, Jadson Monteiro. Ele tem um canal muito bom que trata sobre filosofia cristã, teologia e vida cristã. O canal do Jadson Monteiro. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, certo? Outra coisa, nós temos um bônus para você, um presente. Se você ficar até o final do vídeo, você vai receber um presente do canal Janela do Conhecimento. Esse presente vai te ajudar nos estudos sobre a teologia dos anjos, tá certo? Vamos continuar o nosso estudo aqui. Como você está vendo aí, angelologia, estudo sobre os anjos. Como ministros da providência divina, há uma classe de seres finitos. Os anjos são seres finitos. Eles são muitos, porém eles têm uma quantidade exata. A Bíblia, ela não nos fornece essa informação de quantos anjos existem, porém sabemos que são finitos, apesar de serem milhares, de maior inteligência e poder que o homem, né? Ou seja, os anjos eles têm poderes maior, né? Maior não, já que a gente não tem nenhum poder, mas eles têm poderes, né? O ser humano não é dotado de poderes, nós somos dotados de dons espirituais fornecidos pelo Espírito Santo de Deus, mas os anjos eles têm poderes, eles se locomovem de forma muito rápida, que é imperceptível à visão humana, né? Eles têm poderes de destruir milhares de pessoas. Então, os anjos eles são dotados de poderes, tanto os anjos bons quanto os anjos maus. Os anjos bons usam esses poderes em benefício do reino de Deus e dos santos. E os anjos maus usam esses poderes para atrapalhar a obra de Deus, né? Para atrapalhar a vida dos cristãos. Vamos para a etimologia da palavra. A palavra anjo no hebraico é malak. Malak. Se você ver aí, esse K ele sai quase mudo. Malak, no hebraico. No grego, a palavra é angelos. Angelos. Tanto angelos como malak significam mensageiro. Então, aprendeu aí? A palavra anjo quer dizer mensageiro. Anote. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Já por essa etimologia, a gente já começa a montar aqui qual é a funcionalidade dos anjos, para que eles foram criados, né? Por que Deus criou eles, para que propósito, já a partir desse nome. Eles são mensageiros. E eles trazem, melhor dizendo, essa mensagem de quem? Do próprio Deus. É isso? Os anjos são referidos na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Essa doutrina dos anjos ela é muito categórica na Bíblia. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia, você vai encontrar referências sobre anjos. Quase na Bíblia inteira. É uma doutrina sólida. Porém, a gente não está vendo hoje muitos pregadores falar sobre anjos. A gente não vê muitas mensagens sobre anjos, apesar de ser uma doutrina bíblica, né? Paulo disse, olha, não façam culto aos anjos. Alguns pregadores têm esse receio de falar sobre os anjos, né? Por conta de que as pessoas podem idolatrar os anjos. Isso acontece hoje. A gente vê algumas igrejas de linha neopentecostais que já adoram anjos, fazem culto a anjos, clamam por anjos, e isso não pode. Anjos são apenas mensageiros de Deus, né? Anjos estão aí para servir a Deus, né? De acordo com a vontade dele, né? E não, a gente aqui não pode clamar a anjos, não pode orar a anjos, né? Os anjos são soldados de Deus, tá certo? Então, as mais antigas evidências arqueológicas em favor da crença
dos anjos, né, vem na cidade de Ur, em 2250 a.C. Os arqueólogos conseguiram encontrar um desenho de 2550 anos antes de Cristo, um desenho em que um rei está fazendo um tipo de prece, uma oração, e tem anjos que estão a adejar sobre a sua cabeça, enquanto ele faz uma prece, enquanto ele faz uma oração. Então a gente vai encontrar referência de anjos em várias culturas. A ideia do vídeo aqui, a ideia do estudo, não é falar sobre os anjos em outras culturas. Nós vamos nos atentar para a teologia sistemática e a escritura. Mas existe relato de anjos, relatos sobre anjos em quase todas as culturas do mundo. É claro que a gente vai ver uma mistura, né, dessa doutrina dos anjos nas outras culturas, né, uma mistura com culto aos anjos, um sincretismo, uma adoração. Então tudo isso aí são doutrinas que a Bíblia condena. Adoração aos anjos, como eu falei, sacrifício a anjos, né? Então a gente vai encontrar muito isso nas outras culturas, essa questão de adoração, de sacrifício, de reverência. Então é muito interessante, porém está fora dos princípios bíblicos, né? E vamos para outro tópico aí, como vocês estão vendo, eu vou subir aqui. Quando foram criados? Quando foram criados? Eu passei um pouquinho aqui. Vamos lá. Quando foram criados? A Bíblia, ela não detalha quando foram criados os anjos. A gente tem uma referência de Jó, lá em Jó capítulo 38, versículo 7, quando a gente vê uma referência lá, filhos de Deus, né? Ou filhos de Deus ou estrelas da manhã, dependendo da tradução, em que se fala que os anjos estão presentes já em certos estágios da criação de Deus. Se você ler a referência lá, está no Jardim do Éden, na queda do homem especificamente, você vai ver que quem fecha o Jardim do Éden são os querubins. Então a gente entende que os anjos ali já existiam, né? Os anjos ali já existiam. A gente não sabe por certo quando eles foram criados, mas quando o homem foi criado, os anjos já existiam, né? Agora, tem uma pista lá em Gênesis capítulo 1, né? A gente vai ver essa referência, a Bíblia fornece uma pista interessante. No hebraico, a palavra céus ali, no capítulo 1, que diz quando Deus criou os céus e a terra, a palavra céus ali no hebraico é shamaim, né? Então shamaim, céus ali, quer dizer que Deus criou tudo o que estava relacionado a seres celestes, né? Essa palavra deixa entrever de modo explícito a criação dos seres celestes. Quando ele fala que Deus criou os céus, então não quer dizer que só é o céu, esse céu que você está vendo, ou outro, não. Céus abrange tudo o que está dentro desse céu, que faz parte desse mundo celestial, que são os anjos. Então, alguns teólogos vão nessa linha, que os anjos foram criados quando Deus criou os céus. Inclusive, Hernandes Dias Lopes, ele disse que é possível que os anjos foram criados naquele período, né? Ali quando quando o autor diz que Deus criou os céus e a terra. Já que a palavra céus, como eu falei, Shamaim, aborda não só céu, mas todos os seres celestiais. Você entendeu até aqui? Então, quando foram criados? Foram criados antes dos homens, né? Porém, a gente não sabe uma data específica. Temos aí essa pista, né? Alguns teólogos caminham por essa linha. Vamos para a natureza dos anjos. Como vocês estão vendo aí, a natureza dos anjos. Vou subir mais um pouquinho. Os anjos são o quê? Criaturas. Isto é, seres criados, né? Foram feitos por Deus, assim como nós. Não conhecemos a época exata, como eu falei, mas sabemos que eles são criaturas, né? Então, sendo eles criaturas, é o que eu falei sobre as outras culturas. Eles não aceitam adoração. Você vai ver essa referência em Apocalipse 19, 10, quando João se prostra lá e o anjo diz que não recebe adoração porque é conservo, né? Então, o anjo, ele não deve ser adorado, né? E por sua vez, e ao homem por sua vez, é proibido adorá-lo. Paulo vai falar isso em Colossenses capítulo 2, versículo 8, acompanha essa referência lá, né? Na visão de Jacó, eles sobem e descem
né? Eles sobem e descem, dando a ideia que eles vivem tanto nesse mundo como no outro, no mundo espiritual como no céu. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Então, os anjos são criaturas que vivem tanto aqui na terra como nos céus. Eu creio muito nisso aqui, isso aqui é uma opinião minha subjetiva, apesar de ser subjetiva, mas eu vou encontrar respaldo bíblico. Eu creio que os anjos, eles caminham na terra de forma materializada ainda. Eles se materializam em homens e caminham sobre a terra para cumprir as missões de Deus. Como eles faziam no Antigo Testamento, também como fizeram no Novo Testamento. A gente vai ver lá quando o anjo ele vai soltar Pedro. E Pedro, né, viu ele, então ele estava materializado, ele não estava em forma espiritual. Ele estava materializado que Pedro viu ele. Ele se materializa, né, e passa pelos guardas, só que ele cega os guardas, no sentido de que não vejam Pedro e ele Pedro, e passa pelos guardas. Mas ele ali estava materializado para Pedro, porque Pedro vê ele. Então eu creio piamente que os anjos, eles caminham na terra de forma materializada, não só de forma espiritual. Eles se materializam e caminham. Pode ser que você já tenha até encontrado um anjo, né? Já tenha passado por um, já tenha visto um, mas só que por ele estar materializado de forma humana, você não conheceu ele, não entendeu que ele era um anjo. Mas eu creio piamente nisso. Como eu falei, é um pensamento subjetivo, mas eu vou encontrar respaldo bíblico. E como eu falei, vocês veem aí, os anjos são espíritos. Os anjos são descritos como espíritos, porque diferente dos homens, não estão limitados às condições naturais e físicas. Eles não estão presos a essa materialidade nossa. Os anjos tanto vivem aqui como vivem no céu. Pela visão de Jacó, eles estão nessa transição. Vão lá em cima, recebem a mensagem de Deus, descem para cumprir a missão, depois sobem, descem, sobem, descem, sobem, descem. Eu quero acreditar que a ideia da escada que Jacó viu foi essa questão da transição. Vai cumprir a missão, recebe a missão, desce, cumpre a missão, sobe, vem. Então, são muitos anjos porque são muitas missões e tem muitos cristãos e tem muita coisa que Deus está fazendo no mundo sem a gente ver. E os anjos, eles operam aí para cumprir as missões que Deus determina para eles. Você entendeu até aqui? Então, os anjos são espíritos. Os anjos, visto que não têm corpos, não conhecem nada sobre crescimento, idade ou morte. Eles não conhecem nada sobre isso, porque eles não têm noção de morte, né? Já que eles são imortais. Eles não são eternos. Eterno é alguém que não tem começo nem fim, só Deus. Mas eles são imortais, eles não morrem. Eles não morrem. Precisamente porque os anjos não são almas, né? Tem que entender isso. Mas apenas espíritos, e que eles não podem possuir a mesma essência rica que o homem, cuja alma é o ponto de união em que se encontra o espírito e a natureza. Os anjos não têm alma, porque a alma fala mais de sentimentos, está relacionada a essas emoções que nós temos, né? Alegria, tristeza. Então os anjos não têm alma, eles são apenas espíritos. Mas como eu falei, eles são o quê? Imortais. Você está vendo aí? Eles não estão sujeitos à morte. E temos uma referência lá em Lucas 20, capítulo 20, 34, 36 até 36. Jesus explica aos saduceus que os santos ressuscitados serão como anjos, né? No sentido de que não podem mais morrer. Então os anjos são imortais. Então vamos falar sobre os números. Eu já dei uma palhinha lá em cima. As escrituras nos ensinam que são muitos anjos, né? Uma quantidade muito grande. A gente vai ver essa referência em Mateus 26, 53, Lucas 2, 13 e Hebreus 12, 22. Pegue as referências aí. Outra coisa que a gente sabe, que a Bíblia também nos diz, é que os anjos são assexuados. Eles não têm sexo. Os anjos sempre são descritos como varões, mas na realidade não têm sexo. Não propagam a sua espécie. A mesma referência de Lucas 20, 34, 36. Né? Então a gente entendeu aí, vendo essa parte, que os anjos não são assexuados, não têm sexo, são imortais, são espíritos, né? Não estão limitados a esse mundo, esses são seres espirituais, tá certo? Vamos para a sua classificação. Como a ordem é a primeira das leis do céu, é de se esperar que os anjos estejam classificados segundo o seu posto de atividade. Então, o céu, o reino de Deus é uma coisa organizada. Muita gente, às vezes, passa despercebido nessa questão.
Deus disse, Deus gosta das coisas tudo com ordem e decência. O que é ordem e decência? Ordem é as coisas no seu devido lugar, né? Ordem e decência. Decência é respeito. Então, as coisas no seu devido lugar com respeito. Então, dentro da angelologia, existe também essa ordem, né? Essa classificação, essa organização. A gente vai começar com o arcanjo. Esse título é dado a Miguel. É o único arcanjo da Bíblia, né? Que a Bíblia pode ser que tenha outros, mas a Bíblia só vai chamar esse Miguel de arcanjo. O anjo principal. A gente vai ver essa referência em Judas 1:9, Apocalipse 7:1, 1 Tessalonicenses 4:16, né? Ele aparece como o anjo protetor da nação israelita. Isso aqui é interessante dizer, porque segundo esse texto, segundo alguns teólogos e teóricos, existe um anjo para cada nação. Esse anjo, ele guarda a nação, né? Ele protege a nação. Esse anjo, ele luta com os outros anjos, segundo Daniel 12:1. Então, ele está na presença de Deus, Miguel, e a ele são confiadas mensagens mais elevadas e importantes em relação ao reino de Deus. A gente vê que as missões mais importantes foi dada ao arcanjo Miguel. Então essa questão também que eu estava falando sobre anjo em cada nação, é bom você depois estudar, pegar algum material na internet, se você não tiver algum livro específico, mas muitos teólogos caminham por essa linha aí de que cada nação tem um anjo baseado em Daniel capítulo 12. Anjos eleitos. A gente vai ver uma referência sobre anjos eleitos. São provavelmente aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. Né? Isso aqui é interessante, anjos eleitos. Está em Timóteo 5:21, 1 Timóteo, e Mateus 25:41. Como eu falei aqui, os anjos eleitos parecem, né? A gente entende que são aqueles anjos que não foram influenciados por Satanás. Foram aqueles anjos que permaneceram fiéis. Aí a gente vai ver essa referência de anjos eleitos. Anjos das nações, eu já falei lá em cima, né? Daniel 10, 13 e 20. Parece ensinar que cada nação tem um anjo protetor, o qual se interessa pelo bem-estar dessa nação. Foi o que eu falei. Então, aí vocês depois dão uma pesquisada sobre essa questão do anjo protetor de cada nação. Agora também nós vamos falar sobre querubins, né? John Piper, ele vai dizer assim: parecem ser uma classe elevada de anjos relacionada com o propósito redentores de Deus para com o homem. Aí ele aqui dá a referência de Gênesis capítulo 3, 24 e Êxodo 25, 22. Conforme descrição, eles têm rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia, rosto de boi. Essa composição de formas e sua aproximação de Deus asseguram que a própria natureza criada será libertada da escravidão. Bom, essa questão de querubins é interessante. John Piper acredita que esses querubins são anjos, né? São anjos, são seres espirituais. Já Strong, ele caminha por outra linha. Ele diz que os querubins não são seres pessoais, mas figuras artificiais, temporais, ou seja, simbólica. Ele diz que os querubins são apenas símbolos. Símbolos de quê? Símbolos da natureza do homem. Por que ele diz isso? Porque ele vê lá que fala do rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. Ele diz que isso aqui está simbolizando a natureza humana. Né? É muito interessante. Eu vou deixar aqui esse artigo pequeno de Strong para você ler. Tá aí. Né? O que Strong diz é exatamente isso que eu falei. Só que ele vai ainda preencher algumas lacunas. Mas é muito interessante essa linha de Strong. Porque ele diz que no Apocalipse a gente não vê referência de querubim. Né? A gente não vê mais referência de querubim. Não são mais vistas. Ele diz porque não é necessário lá. Porque lá o homem já vai estar no estágio completo no que tange a sua natureza, elevada, quando o homem ele recebeu um novo corpo incorruptível. Aí diz que não tem necessidade de fazer referência a querubins, já que o homem já está cumprindo esse propósito dos símbolos dos querubins, né? Que é o rosto de homem, aí vai dizer que é a paciência do boi, né? A visão da águia, né? A força do leão. Então isso tudo vai estar incluso no homem, né? De forma elevada,
graças a essa transformação do corpo, graças a essa transformação do corpo que era corruptível e agora será incorruptível. Bem, isso é a linha de Strong, vocês aí estudem um pouquinho e aquilo que vocês acharem mais coerente de acordo com a Bíblia, vocês seguem, tá certo? Vamos para os serafins. A palavra serafim quer dizer ardente. São mencionados em Isaías no capítulo 6. Pouco sabendo acerca deles. Certo escritor crê que eles constituem a ordem mais elevada dos anjos, que a característica que os distingue é um ardente amor de Deus. Alguns teólogos dizem que eles são seres que estão aí num patamar muito elevado na classificação dos anjos comuns. Um teórico disse que se um serafim descer à terra, destrói a terra. Um único serafim. Já que serafim quer dizer ardente, quer dizer que ele, assim, ele colocou aqui de forma literal, quer dizer que ele queima, ele é ardente. Ele disse que se ele descer à terra, ele destrói a terra, um único serafim. Então, isso aí também cabe a gente estudar, meditar, já que a gente tem pouca referência sobre serafim, né? Está lá em Isaías capítulo 6. Bom, terminando a classificação, vamos falar agora do caráter, que o vídeo está ficando longo, mas eu creio que você aprendeu um pouco sobre anjos. Vamos lá, seu caráter. Há entre eles um caráter, não há entre eles um caráter em história comum. Quer dizer isso? Que os anjos eles não têm uma história de vida. Eles foram criados para um propósito. Né? Eles foram criados para um propósito. Que propósito é esse? Cumprir as ordenanças de Deus. Né? Existe uma expressão proverbial em Israel que diz assim: a inteligência dos anjos excede a dos homens nesta vida, porém é necessariamente finita. Né? É necessariamente finita. Os anjos não podem discernir diretamente nossos pensamentos. E seu conhecimento acerca dos mistérios da graça também são limitados. A gente vai ver essa referência em 1 Pedro 1,12. Daí outra referência também em Reis capítulo 8,39. Então, os anjos, referente ao seu caráter, eles têm eles não têm uma história, como eu falei, de vida, né? Então, o caráter dos anjos bons é o quê? Eles são obedientes, cumprem seus encargos sem questionar ou vacilar. Salmo 103:20. Salmo 103:20. Eles são reverentes, sua atividade mais elevada é a adoração a Deus. Números 9:6 e Hebreus 1:6. Né? São obedientes, são reverentes, são sábios. Mas como eu falei, são sábios no que tange aos mistérios do próprio Deus. Né? Mas quando parte assim para as questões de mistérios da graça, eles são limitados, como Pedro falou em 1,12. Vamos ver o que Pedro diz em 1,12 referente a eles. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Veja só, os anjos desejam atentar para os mistérios da graça de Deus, porém são limitados a isso. Isso foi um presente de Deus aos homens. Né? Os anjos não tiveram esse privilégio. Então eles são sábios, são reverentes, são obedientes e aí são poderosos. Essa referência está em Salmo 103:20. Eles também são santos. Como foram separados para Deus e para Deus, são santos. Apocalipse 14:10. Então, aqui a gente viu a questão do caráter dos anjos. Outro tópico aqui, eles são de vários níveis e dons. Colossenses 1,16. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Daí eu falei de Miguel, e eu esqueci de falar que Miguel quer dizer quem é como Deus. Né? É o único expressamente chamado de arcanjo da Escritura, como eu falei. Né? E é um mensageiro da lei do julgamento. Existe também outro anjo chamado Miguel. Né? Ele cumpre algumas mensagens específicas de Deus. Ele cumpre algumas mensagens importantes de Deus. Então esses dois anjos, a gente vê Miguel e Gabriel, eles executam essas tarefas de Deus mais específicas. Executam a vontade de Deus. Os anjos, eles cumprem as ordens de Deus, obedecendo a voz da sua palavra. Salmo 103:20, já falei sobre essa referência.
aqui assistindo e protegendo cada um dos crentes individualmente. Isso aqui é muito interessante, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é bem interessante. 1 Reis 19:5, a Bíblia diz que o anjo cuida de Elias. Em Salmo 11:12 diz assim: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Em Daniel 6:22 diz assim: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão. Existe uma teoria, que não é tão teoria, mas a gente vai encontrar algum respaldo bíblico, por assim dizer, que cada pessoa tem um anjo que protege ela e que guarda. Né? Na teologia católica é chamado de anjo da guarda, né? Que é um anjo específico que está ali para ajudar os crentes. Eu postei 3 referências sobre anjo que cuida de pessoas. O anjo cuidando de Elias, Salmos que diz que os anjos Deus dará ordem aos anjos, né? Ao teu respeito para te livrar e guardar. E Daniel disse que o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão. Vocês lembram que eu falei de Pedro, quando Pedro estava na prisão? Quando Pedro sai da prisão, vai bater lá na porta, onde estavam os outros cristãos, aí alguém diz assim, aí a menina diz, é Pedro. Aí alguém diz, não, não pode ser, é o seu anjo. É o seu anjo. Então, alguns teóricos vão caminhar por essa linha e dizer que cada crente tem um anjo que guarda ele. Bom, cabe a nós estudar mais um pouco para saber sobre isso. Eu tenho uma experiência referente a isso. Não vou contar agora porque o vídeo está longo, mas eu tenho experiência pessoal sobre essa questão de anjo da guarda, certo? Eles estão debaixo da autoridade de Deus. Primeiro, a intervenção deles é aparentemente ocasional e excepcional, não por opção deles, mas somente no que lhe é permitido, ordenado por Deus. É interessante dizer isso aqui. O anjo ele não trabalha de forma individual, ele não trabalha de forma autônoma. Eles são guiados e direcionados por Deus. Por isso não devemos conceber os anjos como intermediando entre nós e Deus. Nem devemos, sem a revelação especial de fato, atribuir-lhes em qualquer caso particular os efeitos de que as escrituras geralmente atribuem à providência divina. Tem gente que troca, né? Foi como eu falei. Eita, foi o anjo de Deus que veio e me guardou. Não. Foi Deus que te guardou, deu livramento através do anjo. A gente vê muitas igrejas aí que estão fazendo esse culto aos anjos, atribuindo esses poderes aos anjos, né? Claro que tem poder, mas digamos, exaltando os anjos em detrimento de Deus. Os anjos seguem a vontade de Deus, o propósito de Deus, as ordenanças de Deus, para livrar, para cuidar, para guardar. Tudo vem de Deus. Os anjos são apenas agentes, ou como a palavra já diz, os mensageiros, né? Segundo, que o poder deles, por natureza, depende e é derivado, exercido segundo as leis do mundo espiritual e natural. Eles não podem, como Deus, criar, operar milagres, agir sem meios ou sondar os corações. Tudo é de Deus. Deus é o primeiro motor, parte de Deus. É como se fosse um comandante do exército. Tá lá os soldados. O comandante vai dar uma missão para cada um. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso, isso e aquilo. Pronto. Se o comandante não ordenar, eles não fazem nada. Se o comandante não der as ordens, eles não fazem nada. Entendeu? Então, deixar isso aí bem explícito. Vamos lá que eu quero terminar. O vídeo já está longo, mas está gostoso. Conteúdo muito bom. Então, eles têm uma organização. 1 Samuel 11 diz assim, aí diz Senhor dos Exércitos. Então, é um exército, como eu falei, comandado por Deus. 1 Reis 22:19. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono e todo o seu exército estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Então, a gente vê aí uma organização. Eles têm uma organização. Mateus 26:53. 12 legiões de anjos sugere a organização do exército romano. Então, você viu que quando os soldados foram prender Jesus no Getsemane, Pedro corta a orelha do soldado, né? Aí Jesus disse, se eu quiser, eu clamo ao Pai, ele manda aqui 12 legiões de anjos, né? Que fala sobre as legiões romanas, então eram muitos anjos. Então, eles são organizados, eles têm uma organização. Outro tópico é a sua obra. Esse é o último tópico. Eles são agentes de Deus, são mencionados como executores dos pronunciamentos de Deus. Tem as referências para vocês.
né? E como o nome já diz, são mensageiros de Deus, né? Lembrando que, como eu falei, que anjo significa literalmente mensageiro. Então, por meio dos anjos, Deus envia, né? Deus envia o quê? Anunciações, advertências, instruções, encorajamento. Deus envia revelações. Tá aí as referências que eu coloquei para vocês, né? Eles são mensageiros de Deus. E por último, os anjos, com todos esses poderes, né? Com todas essas dádivas, eles são o quê? Servos de Deus. Eles servem a quem? A igreja, aos cristãos. Hebreus 1,14. Eles servem a Deus para ministrar o justo depois da morte também. Eles vão ajudar no processo do arrebatamento, no processo que o crente quando partir, quando dormir no Senhor. Está aí em Lucas 16, 22. Então, gente, vocês entenderam aí um pouquinho sobre anjos, né? O vídeo ficou longo, meia hora. Eu ainda achei pouco, porque eu tive que correr muito. Mas deu pra gente entender um pouquinho dessa aula sobre anjos, né? Aqui nós fechamos como servo de Deus. Eles, com tudo isso que eu falei, mas no final, eles se reúnem. Eles se resumem, melhor dizendo, como os servos, tá certo? Eu disse a vocês que ia dar um presente a vocês no final. Eu vou deixar disponível aí para vocês esse estudo que eu dei a vocês aqui. Eu vou mandar para vocês esse estudo. Isso é uma pequena apostila que vai servir para você dar um estudo na sua igreja. O que é que você vai fazer? Você vai comentar aí embaixo, eu quero esse estudo, e vai deixar o seu e-mail. E eu vou enviar para todos. Todos que comentarem, eu vou enviar esse estudo. Vai servir para você, eu creio que vai servir muito para você dar um estudo na sua igreja. Muitas pessoas estão assim, sem entender a doutrina dos anjos, né? Como eu falei, os pregadores não pregam mais sobre anjos, mas a gente deve pregar sobre anjos, claro, dentro da perspectiva bíblica. Então, eu vou deixar para você aí esse material. Você vai lá embaixo, comenta, eu quero esse estudo, e deixa o e-mail que eu vou te enviar. Tá certo, gente? Muito obrigado. Eu peço que vocês continuem nos ajudando nesse canal, né? Porque isso vai nos incentivar a criar mais vídeos. Estamos aqui no começo, mas estamos aí com quase já 500 inscritos. Estamos no começo, o canal está crescendo, né? Deus está abençoando, e eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aí nos ajudando. Valeu, abraço!